Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você nessa noite, amém? Livro do Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Hoje é a nossa última igreja, mas não é o nosso último encontro. Nosso último encontro desse estudo vai ser semana que vem. Aleluia. Aqui, aos irmãos que não conseguiram acompanhar, como a missionária Valéria, que estava em viagem, que estava com um problema de família, os outros irmãos que chegaram depois, não conseguiram acompanhar os estudos desde o começo, os estudos já estão colocados na página da igreja. Se você entrar no Facebook lá, procurar Comunidade Missionária Israel, _JF, você vai achar lá todas as mensagens que a gente falou durante esse período. Então você não vai perder nada se você não conseguiu estar aqui nesse período. Amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E dizes: Sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabe que tu és um coitado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e que não seja manifestas a tua vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode se assentar. Senhor Jesus, em primeiro lugar, Deus, quero pedir perdão pelos meus pecados. Perdão, Deus, por eu muitas das vezes ser um crente inútil, Deus. Muitas das vezes. Ser um crente inútil, meu Deus, ser um crente, meu Deus, só de aparência. Me perdoa, Deus, por ostentar uma imagem que eu não sou. Deus, me perdoa por muitas das vezes, Deus, falar aquilo que eu não faço. Deus, me perdoa por muitas das vezes me comportar como os crentes de Laodiceia, Deus. Nos perdoe e me perdoe, Deus. Essa oração faço para mim, Deus. O Senhor sabe das minhas necessidades, o Senhor sabe dos meus pecados, Deus. Perdoa-me, Deus, perdoa-me em nome de Jesus. Eu não sou digno de estar aqui em cima, Deus. Tem tantas outras pessoas melhores do que eu para estar aqui. Tantas pessoas mais crentes do que eu. Tantas pessoas mais ungidas do que eu. Tantas pessoas que amam o Senhor mais do que eu, Deus. Elas deveriam estar aqui no meu lugar, Deus, e não eu. Pai, me perdoa, Deus, por muitas das vezes ser um crente falho, ser um crente fraco. Ser um crente, meu Deus, que faz vergonha, Deus, em muitas das vezes a sua presença. Ser um crente miserável, Deus. Ser um crente que faz o Senhor ter vergonha, Deus, do Senhor ter me salvado e do Senhor ter me chamado. Me perdoa, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa seja a temática da pregação de hoje, Deus. Que eu venha aprender, Deus, como tenho aprendido contigo, Deus, durante essas 7 igrejas. E que os meus irmãos também aprendam, Deus, qual é a importância que eles têm na sua presença e quão grande, quão importante é a sua presença na vida deles. Pai, fala conosco poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Não assusta não, irmão. Isso aí é a oração que eu faço com Deus. E olha que eu peguei até leve. A gente aprendeu nessas 7 cartas que 2 igrejas não receberam nenhum tipo de repreensão de Jesus. 2 igrejas não receberam nenhum puxão de orelha de Jesus. É a igreja de Esmirna
e a igreja de Filadélfia. Essas duas igrejas não receberam nenhuma repreensão de Jesus. Essas igrejas só receberam elogios de Jesus. E a igreja de Esmirna é conhecida como a igreja fiel, fiel em todos os sentidos, fiel na tribulação, fiel na perseguição e não negou o nome de Jesus. A igreja de Filadélfia é a igreja fiel também, mas a característica da igreja de Filadélfia é a igreja missionária. Igual a gente viu semana passada, as características da igreja de Filadélfia. A gente não viu todas porque eu pulei o estudo da apostila para focar no outro ponto que também era missões. Mas 4 igrejas, Jesus fala de pontos positivos e pontos negativos, que é a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e de Sardes. Essas 4 igrejas têm pontos positivos, que Jesus elogia, mas também tem pontos negativos. E sobra uma igreja, e essa igreja não tem nenhum ponto positivo. Essa igreja Jesus não faz nenhum elogio. Essa igreja só tem repreensão de Jesus, só tem bronca de Jesus, que é a igreja de Laodiceia. No primeiro domingo, aliás, teve o primeiro estudo que foi a introdução, e no domingo depois eu passei um vídeo passando a história da igreja, contando desde o seu princípio no ano 30 até a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Então, historicamente, a gente está vivendo no período de Laodiceia, que começou no ano de 1900 e ela vai perdurar até a volta de Jesus, até o arrebatamento de Jesus. E eu separei aqui os pontos positivos que Jesus falou das igrejas. Da igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e não pode suportar os maus. E você, Éfeso, se opõe aos falsos mestres e aos falsos apóstolos. A igreja de Esmirna: conheça as tuas obras, conheça a tua tribulação, a tua pobreza material, mas tu és rico espiritualmente, e as blasfêmias que sofre dos judeus. Sobre a igreja de Pérgamo, elogia que Jesus sabia onde ela habitava. Sei aonde você habita, e onde você habita é o trono de Satanás. Contudo, você retém o meu nome e não negastes a minha fé. Em Tiatira: conheço as tuas obras, conheço o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Sardes: conheço as tuas obras. Eu sei que em Sardes tem poucas pessoas que não contaminaram as suas roupas e andarão comigo de branco, porque são dignas. Em Filadélfia: conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, das 6 igrejas, Jesus fala que eu conheço as suas obras. Então, eu já falei aqui no começo que eu conheço as suas obras, vem do termo original oida. Oida significa eu conheço as tuas obras internamente. Eu conheço as suas obras de dentro para fora. Eu conheço as suas obras por experiência. Então, é isso que Jesus significa. Então, na igreja de Laodiceia, Jesus fala: eu conheço as tuas obras, e você não é nem frio e nem quente. Hoje a gente vive num tempo da pós-modernidade. A pós-modernidade é o tempo da tecnologia, dos avanços tecnológicos. Então, hoje se prega muito a questão do equilíbrio. Não, mas nós temos que ter equilíbrio em tudo, temos que ter equilíbrio. Mas acabamos de ver na igreja de Laodiceia que Deus, ele rejeita o equilibrado. Porque se você for parar para pensar, temos 2 pontos, 2 polos. Você não é quente, você não é frio. Então são 2 extremos. E tem o morno que está no meio. Então o morno seria o equilibrado. Então Deus rejeita o equilibrado, né? Tem 2 histórias, 2 mitologias gregas que eu quero contar. Não, uma só. É a mitologia de Ícaro. Ícaro e seu pai Dédalo foram presos. Isso é uma mitologia, isso é uma história, isso não é real. Que foram presos em um labirinto. Então seu pai Dédalo tem uma ideia que constrói 2 pares de asas de cera e penas de aves e dá um par para o seu filho Ícaro e uma para ele. E seu pai Dédalo fala: olha, Ícaro, não sobe muito acima, porque a cera pode derreter por causa do sol, e não vai muito para baixo, porque uma onda do mar pode vir e pode te estragar e pode desmanchar a asa. Então, equilíbrio. Não vá tanto para cima, mas também não fique muito para baixo. Equilíbrio. Mas Ícaro, empolgado em fugir do labirinto, ele sobe muito
E diz a mitologia grega que a cera derreteu, ele caiu, ele morreu, porque ele não respeitou o seu limite. Então hoje se prega muito sobre essa linha de você, não precisa ser muito não, mas você não precisa ser tão assim, mas também não precisa ser tão assim também não, fica no meio, fica equilibrado. Então a gente acabou de ver aqui que Jesus, ele rejeita o equilibrado. O problema não é você ser equilibrado, realmente temos que ser equilibrados sim em muitas coisas. O grande problema é ser equilibrado em tudo. O erro nessa frase é em tudo. Em tudo. E acabamos de ver que Jesus, ele rejeita, ele vomita o equilibrado. Eu tenho 2 vídeos para passar, eu vou passar um agora. E como eu falei, a igreja de Laodiceia é uma igreja que não tem o que se comemorar. Ela é uma igreja até muito triste, então no decorrer da mensagem, a gente vai ver o quão triste ela é. E infelizmente essa igreja, ela retrata a nossa história, a história do nosso tempo. Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar a esse povo. Pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai andar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Esse dízimo de cada fiel, repetido, 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 sustenta e muito bem as igrejas evangélicas. Essa prosperidade chega mais para a igreja do que propriamente para o seu fiel. Vamos dizer, eu acho até um pouco herético, acho meio heresia, porque parece, afinal, que Deus protege mais a igreja do que o fiel dela. Eis aí um engano. E esse é o engano redondo de muitos. Então, como é que é isso? O maior beneficiado são as pessoas. Mas você anda de avião? Sim. Você é uma igreja que tem avião próprio. Você citou um apartamento nos Estados Unidos. Não, um apartamento e esses que eu te informei está na minha declaração de imposto de renda. Alguns outros, mas não importa. E outros aqui no Brasil. Mas não importa. Meu, que não foi com dinheiro de igreja. Não estou dizendo que você não mereça. Mas o que eu estou querendo dizer é se não é herético imaginar que você foi mais favorecido do que quem está esperando também. É porque você não conhece as ovelhas e os membros das igrejas, o que aconteceu na vida deles. Você não tem ideia disso. Ali vai ter um stand-up para nós e vai ser muito bom, amém? Deus abençoe vocês. Tô até constrangido hoje, gente. Só gente bonita aqui. Primeiro Sandro Alcântara, que é o Brad Pitt Gospel. Acho que ele é o cantor mais bonito do Brasil. Na verdade é o segundo, só perde pro Thales.
Eu vi que umas pessoas, na hora que eu subi, fizeram Queria deixar bem claro, não é o Gustavo Lima que tá aqui, tá bom, gente? Pode parecer um pouquinho. Há pouco tempo fui pra Goiânia e teve pessoas que falaram assim: cara, você é a cara do Gustavo Lima. Ano passado, eu e ele, a gente foi destaque do Profissão Repórter da Globo. Quem assistiu? Quem não assistiu? Foi livramento pra você, glória a Deus. E teve gente que falou: cara, foi você o programa inteiro. Eu falei: não, gente, era eu e o Gustavo Lima. Não, mas tinha uma hora que tava saindo do rodeio, tinha um monte de mulher em volta. Era o Gustavo Lima. Mas tinha uma hora que tava com cara de bobo. Mas era eu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, Cassiano e Jairinho. Me ama, és a minha herança e o nosso galardão. Teu olhar de graça, Ana Paula Valadão. Sabe o que pode ser que seja a única coisa que todo mundo vai falar desse sermão? O Lucinho vestido de Chapolin. Ele tá achando que ele é quem? Mas, gente, aqui, ó, né, aquela frase clássica, né, bíblica. Talk to my hand. Conversa com a minha mão. Talk to the hand. Porque o Lucinho tá achando que ele é quem? Olha aqui, irmão, você acha que é fácil vestir isso aqui e vir pra cá? Né? Se eu fosse solteiro, eu tinha acabado com todas as minhas chances. A não ser que houvesse alguém muito em estado de calamidade aqui. Que eu sei que tem. Tem umas meninas aí que... Tô desesperado, né, Leandro? Mas pode ser que eu chegue em casa agora, vou ler os comentários do culto. Idiota, tá achando que ele é quem? Eu vou responder, gente. Eu sei o que eu quero comunicar para as minhas ovelhas. Eu me vesti isso aqui como uma ferramenta. Eu estou aproveitando o falecimento do talvez o maior humorista do mundo para eu comunicar uma verdade sobre depender de Deus. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Atrapalhou meu cabelo, mas de qualquer forma é bom. Preço alto. O meu cabelo ninguém põe a mão assim e vive, não. Eu não sou profundo em nada. Quem entra na internet para me criticar está certíssimo.
Nunca vi um cara mais raso. Sou eu, prazer. Só que quanto mais raso eu sou e quanto menos eu sei, mais ele me ensina o que eu faço. Essa é a igreja atual. Não toda ela, mas um pedaço, parte dela. Parte dela. No começo do vídeo estava escrito assim: Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para isso. Eu concordo, né? Não sei se você concorda. Mas vamos ver como é que a igreja chegou nesse ponto. Vamos ver. Como a gente viu nas últimas semanas, Jesus usou a história da cidade para poder dar ensinamento à história da igreja. Então a história da cidade de Laodiceia é o seguinte. Inicialmente a cidade de Laodiceia, o nome dela não era Laodiceia, era um outro nome. Então o rei Antíoco II, ele invadiu a cidade e tomou a cidade. Mas antes a cidade tinha o nome de Dióspolis. Dióspolis significa cidade de Deus. Mas Antíoco tomou aquela cidade e, por amar muito a sua esposa, que chamava Laodice, resolveu renomear a cidade dando o nome de Laodiceia. Então toda a cidade que esse rei Antíoco II conquistava e achava essa cidade bonita, ela nominava essa cidade com o nome de sua esposa. Então, historicamente, existem várias cidades chamadas Laodiceia, inclusive uma na Índia, que esse rei Antíoco II ele conquistou, ele conseguiu invadir e conquistar. Mas o nome de uma cidade chamada Cidade de Deus me leva a entender o seguinte: se uma cidade que chama Cidade de Deus, automaticamente as pessoas que moram lá são pessoas religiosas. Porque uma cidade que, para chamar Cidade de Deus, não é assim, eu acordei hoje, que nome que eu vou colocar? Eu vou colocar Cidade de Deus, então vamos colocar, é legal, bacana. Não. Porque provavelmente a cultura daquele lugar, as pessoas eram muito religiosas naquele lugar. Mas de primeira, o rei Antíoco II não conseguiu que os moradores aceitassem o nome da cidade. Motivo não sei, porque achava o nome feio, a mulher feia, não sei. Mas eles não aceitaram o novo nome da cidade. Então o que o rei Antíoco II fez? Ele promoveu uma sedução com a cidade. Ele seduziu a cidade. Mas como é que ele seduziu a cidade? Ele seduziu a cidade com riquezas, com ouro. Com ouro. Ele foi colocando ouro na cidade. Que isso, hein? Esse cara é balu demais. E foi colocando, não, toma aqui, a gente conquistou você. Mas você acha que está sendo um transtorno para você. Não, mas toma aqui, poxa, o meu soldado destruiu sua casa, destruiu sua loja. Então toma aqui um dinheiro para você reconstruir. Aí automaticamente, sabidamente, o rei dava uma quantia a mais do que era necessário. Então o rei foi conquistando o povo pelo dinheiro, pelas riquezas. Então eles disseram, rapaz, é Laodiceia. Mas Laodiceia não é muito ruim não. Muito ruim não, podia ser pior. Né? Podia ser Antiococeia. Né? Mas Laodiceia até que é legal, até que é bacana. Eles aceitaram a troca do nome por causa do dinheiro, por causa da grana. E não é o que acontece hoje, gente? Ou eu estou muito enganado? Ou eu estou viajando demais? Não é o que acontece hoje? Esse rei é representado por Satanás. Então Satanás ele quer colocar a sua estratégia, ele quer colocar o seu costume, ele quer colocar o seu nome na igreja. Então o que ele faz? Claro que as pessoas que frequentam, os ditos crentes, eles não vão aceitar, mas o diabo não. Aqui, sai Satanás, em nome de Jesus, sai. Mas Satanás coloca algumas coisas que é atrativo àquela pessoa que ele quer conquistar. Em muitos lugares, em muitas igrejas, Satanás coloca o dinheiro, coloca a riqueza, literalmente. Através de como? Eu vou dar um doce se você adivinhar como é que o diabo coloca dinheiro nessas igrejas. Alguém chuta? Sim, mas tem um outro nome que engloba tudo. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. O que a teologia da prosperidade promete? Grana, dinheiro, felicidade. Era a mesma proposta que o rei Antíoco II fez com a cidade de Dióspolis, a atual Laodiceia.
Não, ó, toma aqui para você reconstruir sua casa, sua cidade. Não, toma aqui, ó. Não, mas eu fui muito mal com você. Não, você merece o melhor. Poxa, eu já vou ser o seu rei mesmo, por que eu não vou abençoar você? Satanás faz a mesma coisa, só que ele não fala tudo, obviamente, né? Não, olha só, você vai ser meu escravo, eu vou te usar, eu vou destruir sua vida, eu vou arrebentar você vai para o inferno, mas olha só, toma dinheiro aqui para você me aceitar? Toma dinheiro aqui. Um modo de compensação. O negócio está tão feio, gente, o negócio está tão feio, estava buscando hoje pela internet, já sabia disso, mas eu queria confirmar que existem igrejas nos Estados Unidos que estão fazendo um projeto de colocar McDonald's dentro das igrejas, dentro dos pátios das igrejas. Mas por quê? Porque está havendo um êxodo muito grande das igrejas por causa dessa teologia da prosperidade, que só promete e nunca acontece. Então está havendo um êxodo gigantesco nas igrejas dos Estados Unidos. Então o que eles bolaram? O americano gosta de comer, gosta. Qual que é a comida que o americano mais come? McDonald's. Então vou juntar o útil ao agradável, vou colocar um McDonald's dentro da igreja. Olha que espírito de porco, esse negócio aí. Então a estratégia é a mesma. A estratégia não muda. Satanás é um péssimo estrategista. Ele é um péssimo, porque ele sempre usa a mesma estratégia, sempre com todas as pessoas. Mas a grande diferença dele é que ele é persistente. A grande diferença também é que ele conta com o nosso lado pecaminoso, o nosso lado que pende para o mal. O que faz Satanás vencer isso é que ele é insistente. Poxa, não deu dessa vez? Eu vou conseguir. Quer um exemplo fácil disso? É um pensamento que você tem que é errado. Por exemplo, pegar um casal, o marido ou a esposa, tanto faz. Passa um conhecido de muito tempo e fala, ô fulano, como é que vai? Tanto tempo, conversa, vai, tchau. Aí vem aquele pensamento, aquele dardo, nossa, mas fulano melhorou bem, fulano tá bem, tá bonitão. Ou a fulano, nossa, fulana tá top, hein, tá show de bola. Se eu fosse solteiro, arrebentava ela. Ai, misericórdia, gente, meu Deus, não posso pensar isso não. Então no primeiro momento você chegou, você cortou o pensamento. Mais tarde, não importa o tempo, vem aquele pensamento de novo. Nossa, mas fulana, né? Tá top, né? Tá gatinha, né? Eu tá gatinho, né? Não, misericórdia, não, pelo amor de Deus, sangue de Jesus, sou casado. Aí Satanás aperta mais um pouquinho. Poxa, não tem nada a ver, cara, você é casado. Ou eu sou casado, não tem nada a ver. Então Satanás vai, tentando, até uma hora que você vai ceder. Até uma hora que ele te vence pelo cansaço. Satanás ganha muitos assim, vencendo pelo cansaço. E com essa igreja, com Laodiceia, não foi diferente. Ele venceu pelo cansaço. E o termômetro da igreja são as obras. São as obras. Então, se você quer medir se uma igreja é espiritualmente viva, como a gente falou sobre Sardes era espiritualmente morta. Então, se você quer saber se uma igreja é espiritualmente viva, se você quer saber se um crente é espiritualmente vivo, olhe as obras que ele faz. Olhe as obras. Então, eu recomendo que você repasse na sua mente o que você tem feito para Deus. Você tem feito alguma coisa para Deus? Você tem feito alguma obra que renda glória a Deus? Você tem feito alguma coisa que tem levado vidas à salvação? Ou não à salvação, que é muita coisa, mas pelo menos você tem manifestado o Evangelho? Não, estou pegando muito pesado. Alguém sabe que você é crente? Ou você é o famoso agente secreto de Jesus? O 007 Gospel? Não, ninguém pode saber que eu sou crente aqui. Existem cristãos professos, ou seja, existem cristãos declarados. Não, eu sou cristão, eu sou crente. Mas a sua vida prática agem como ateus. Tem muitos cristãos que são nominados cristãos, são os cristãos nominais. São cristãos que frequentam a igreja, que vão à igreja, mas a sua vida prática são vidas de ateu. O que o ateu é? O ateu não é aquele que não acredita em Deus. Mentira, não é isso. O ateu acredita em Deus, mas ele renega Deus. Se você perguntar a todos, se você tiver a oportunidade de conhecer um ateu, conversar com um ateu, ele vai te falar, assim, não, existe, mas eu não quero ele, eu rejeito ele.
Então muitos crentes são crentes profetas, são crentes nominais, mas na sua vida habitual eles vivem como ateus. Como assim vivem como ateus? Vivem como se Deus não existisse, como se Deus nunca existiu, ou como se Deus não vai pedir conta das obras dele. Não vai pedir. Hoje, infelizmente, os cultos, houve uma inversão de valores. O nome Laodiceia, em homenagem à esposa do rei Antíoco II, Laodiceia são duas palavras juntas, que significa laos, que significa povo, e dikaios, que significa justiça. Então, juntando essas palavras, da justiça do povo, ou justiça que emana do povo. Então, é uma igreja que troca os seus valores. Então, é uma igreja que serve o homem. Então, o homem detém o direito sobre a igreja. Não é mais Deus. É o homem que manda, o homem que decide, o homem que faz, acontece na igreja. Então, hoje em dia, muitos cultos, infelizmente, a adoração, o culto, o louvor, não é para aquele que é alvo de adoração, que é Deus, que é Jesus. Mas o culto de hoje é voltado para o adorador. É voltado para o adorador. Não, porque se não tiver aquela música, não, porque se o ministro não cantar aquela música... Eu tenho uma raiva de umas músicas, misericórdia. Então, até emocionei. Tem uma música do Anderson Freire que é misericórdia. Misericórdia. Ela só não é herética porque fala que ela é evangélica. Misericórdia, é uma música que sangue de Jesus tem poder. Mas enfim, depois eu falo qual que é a música, deixar você curioso. Então o culto é voltado para aquele que é o adorador, não é o adorado. Não é aquele que é o alvo da adoração, mas é o adorador. Então Laodiceia estava trocando o alvo. Por quê? Porque tinha entrado grana no meio, entrou grana. Claro que não é só dinheiro. Existe uma lei espiritual que muitas vezes as pessoas não entendem. Quando Jesus dá uma ilustração do seguinte, olha, tem uma casa, o valente está lá na casa. Aí o outro valente ganha o primeiro valente. Aí a casa fica vazia, fica de boa lá, fica tranquila. Então, o que acontece? Arrumam a casa, bota a namoradeira na janela, põe flor, arruma a casa, dá uma faxina na casa. Mas a casa fica vazia. Então o que acontece? O Satanás que estava naquela casa, naquele corpo humano, ele vendo que aquela casa está vazia, o que ele faz? Rapaz, está limpa, vou lá morar lá. Mas não vou morar sozinho não, vou levar mais 7 amigos meus. E Jesus fala que o diabo retornando para essa casa, para esse corpo, essa casa é o quê? Aquela pessoa que reconhece Jesus como Senhor Salvador, aquela pessoa que aceita Jesus, que aceita o sacrifício de Jesus. Não, eu quero ser crente, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto. Mas por qualquer motivo que seja, ela não quer mais, ela desvia. Não quero ir para a igreja, eu vou para casa, vou fazer qualquer coisa. Ela desiste de seguir a Jesus. Então o que acontece? O Espírito Santo entrou naquela casa, botou o diabo para fora. Então o Espírito Santo começou a arrumar aquela casa, começou a consertar aquela vida torta. Então o Espírito Santo foi arrumando. Mas o Espírito Santo, Jesus ou Deus, ou os três em um, eles são cavalheiros. Eles não são mal educados. Então todas as vezes que alguém estiver ministrando ou estiver pregando, ou o pastor, ou o Marlon, ou seja lá quem for, para assim, irmão, convida o Espírito Santo para perto de você, para dentro de você, convida o Espírito Santo, você está convidando Deus para participar da sua adoração, ou para receber a sua adoração. Jesus, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Jesus não vai chegar no seu coração e vai meter o pé na porta, não. Jesus não vai meter o pé na porta. Você sabe, esse aqui é meu filho mesmo, então... Jesus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Jesus é um cavalheiro. Se você não convidar Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, muda a minha vida, me dá um jeito, pelo amor de Deus. Jesus não vai entrar. Então, se a casa... Aí beleza, essa pessoa, X qualquer, você não quero mais servir Jesus. Jesus, como cavalheiro, o que ele faz? Ele vai embora. A casa fica vazia. Então Satanás, que antes estava naquela casa, rapaz, agora eu vou entrar de sola. Ele entra e toma conta da casa. O pastor fala muito da igreja de Laodiceia sobre Mamon. Que os crentes de Laodiceia adoravam Mamon. Mas por que adoravam Mamon? Porque eles expulsaram Jesus, colocaram Jesus para fora. Então, se Jesus não governa a sua vida, alguém vai governar.
Isso é uma lei espiritual, você gostando ou não, você querendo ou não, se Jesus, ou o Espírito Santo, ou Deus, ou a Trindade, não governar a sua vida, alguém vai tomar conta dela. E só tem dois tipos de pessoa que toma conta. Ou é Deus ou é o diabo. Ah, mas como é que eu expulso? Que é isso? Eu não vou ser tão mal educado com Jesus, pastora. Jesus é muito bom demais. Eu não vou botar Jesus para fora. Imagina, botar Jesus. Como é que eu ponho Jesus para fora? Jesus chega para você, lê a Bíblia. Ah, depois eu leio. Deixa eu me fechar aqui um bocadinho aqui, ó. Deixa eu passar da fase aqui. Quando passar da fase eu vou. Vai orar. Ah, não, deixa eu acabar de... Não, Jesus, eu vou orar. Mas deixa eu dar o comercial que eu vou orar. Dá o comercial. Vou orar. Faz qualquer coisa que eu mandar. Faz qualquer coisa. Daqui a pouquinho. Jesus, só um momento, tá? Daqui a pouquinho eu faço. Daqui a pouquinho eu faço. A desobediência, ela não é desobediência por ser completa, não. Não é eu chegar para o Felipe e falar assim, Felipe, pega um copo d'água para mim. E falar assim, não vou pegar. É desobediência? É desobediência. Mas a desobediência é eu chegar, Felipe, pega um copo d'água para mim agora, por favor, que eu estou com sede. Eu falo assim, não, depois eu pego. Deixa eu acabar de você falar. Então, se você não cumprir o que Deus fala na hora, é desobediência do mesmo jeito. Como é que eu falo isso na Bíblia? Saul. Deus falou com Samuel, que Samuel falou para Saul. Falei, Saul, manda Saul acabar com todos os amalequitas lá. Descer a espada lá naquele povo lá. Matar bezerro, boi, cavalo, égua, criança, mulher, tudo que respira, você desce a espada. Saul, não, beleza, vou lá. O que Saul faz? Saul chega, mata muitas pessoas, mas ele deixa o rei vivo. Ele deixa o rei e deixa o gado, deixa os melhores gados, as melhores ovelhas. Então o que Saul faz? Ele chega lá, o Samuel chega aí, matou? Não, matei, passei a espada, mano. Fui faca na caveira. Aí Samuel ouve uns barulhinhos de uns sininhos assim, do gado. Que barulho é esse, Saul? Não, pera aí, deixa eu te explicar. Deus falou? Falou. Mas assim, é porque eu peguei, para dar para Deus. Eu peguei para ofertar ao Senhor. Ele falou para matar? Falou. Não, mas eu peguei para adorar a Deus. Saul obedeceu? Não, mas obedeceu em parte. Em parte. Então também obediência que não é completa é desobediência. Ou obedecer pela metade também é desobediência. Mas se você for parar para pensar, nossa, mas ele matou muita gente. Dizem os historiadores que naquela nação tinha mais de 3 milhões de pessoas. Então o exército de Saul passou a espada em todo mundo. Deixar só um? Ah, não, mas Deus é muito carrasco, cara. Que isso, matar 3 milhões e deixar um? Deus é muito mal. Meu filho, se Deus mandou, faz. Tanto que depois vem aquele versículo que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que você chorar depois do prejuízo, pedir perdão, pedir misericórdia, fazer voto, fazer um monte de coisa. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, não obedecer a Deus em todas as instâncias é colocar Deus para fora. É você falar, não, Deus, o Senhor é bacana, o Senhor me salvou. Mas isso aqui o Senhor não entende, não. Se Deus dá uma ordem e você retruca, o que eu estou falando com aquela... Não é bem assim. Eu estou falando para Deus, o Senhor não está entendendo. Não é assim que o Senhor faz, não. O Senhor não tem o conhecimento da coisa. Eu tenho, o Senhor não. Isso é desobediência. Deixa eu caminhar, senão não vou conseguir. Versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não é nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é uma coisa muito interessante que Jesus fala, usando a geografia da cidade. A cidade de Laodiceia ficava entre duas cidades, a cidade de Hierápolis e a cidade de Colossos. Por isso tem um livro de Colossenses, então é a mesma cidade. Entre Colossos e Hierápolis. Então, a cidade de Hierápolis era conhecida como a Caldas Novas de Minas Gerais. É aquela cidade de águas termais, aquela cidade de águas quentes, aquela cidade que você entra naquelas piscinas naturais e aquela água quente
é medicinal. Oh, que beleza, que maravilha. Então, Hierápolis era conhecida como uma cidade termática. Hierápolis tinha as águas quentes. Colossos era ao contrário, era a cidade das águas frias, das águas geladas. Medicinais também, eram geladas. Então Jesus usa dois termos aqui que só tem nesse capítulo. Não tem nenhum outro lugar da Bíblia, o que ele fala. O termo que ele usa para frio é psicros, e o termo que ele usa para quente é zestos. Não tem nenhuma outra passagem que tem essas duas palavras, só aqui. Ok, o que significa isso? Jesus está falando o seguinte, olha Laodiceia, como você não é quente a ponto de ferver, e você também não é frio a ponto de congelar. É isso que Jesus quer dizer. Jesus está falando assim, olha, como você não é quente como as águas de Hierápolis, e você também não é frio como as águas de Colossos, e você é morno. Ok, de onde veio esse morno? A cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha muitos vulcões próximo àquela cidade. Então tinha muita incidência de enxofre, muito enxofre naquele lugar, porque era uma região vulcânica. Então o que acontecia? Então as águas daquele lugar, por causa dos vulcões, era morna. Era morna, não era nem quente nem frio, era morna. E por causa do enxofre, o enxofre quando bate no estômago dá ânsia de vômito. Então por isso que Jesus fala, olha, você é morno que eu vou vomitar você da minha boca. Então Jesus está usando o contexto da cidade para falar sobre os crentes daquele lugar. Então Jesus está falando, olha, como você não é quente a ponto de ferver, como a cidade de Hierápolis, e como você também não é frio ao ponto de congelar, como a cidade de Colossos, mas você é morno, como as águas que estão em você, na sua cidade, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. É isso que Jesus quer dizer. Porque quando as pessoas bebiam aquela água, as pessoas literalmente passavam mal. Era uma água que provocava ânsia de vômito. Então ninguém bebia aquela água daquela cidade, ninguém bebia. Então as águas vinham de outro lugar, vinha de um poço de água de 10 quilômetros de distância. Então as águas daquele lugar eram águas impróprias para consumo. Mas era interessante que naquele lugar o povo não podia beber água, mas adorava fazer fontes. Adorava fazer fontes. Para quê? Se ninguém podia beber água? Para enfeitar. Todas as casas tinham uma fonte de água, e era água de Laodiceia. Mas ninguém podia beber, mas era só para enfeitar. Pastor, qual que é o símbolo da água na Bíblia? A palavra e o Espírito Santo. Então Jesus usou um contexto geográfico para poder mandar uma mensagem para a igreja. Então se a água era só para enfeite, o que eles faziam? Eles pegavam a palavra de Deus, era só de enfeite. Era só para enfeitar. Não aquelas bíblias de estudo maravilhosas. Ó, irmão, aleluia. Vai na igreja, é engraçado que tem uns crentes aí que pegam as bíblias, parece que é nova, que acabou de sair da loja. Acabou de sair da loja. E você conhece o cara tem 3, 4, 5 anos, é a mesma Bíblia, a Bíblia não tem nenhum tipo de amassado, não tem nada. Não tem nada. Aí está lá de enfeite. Não, mas olha, eu estou aqui, olha. Eles usavam também o Espírito Santo como enfeite. Mas como assim usar o Espírito Santo como enfeite? São aquelas manifestações espirituais, carnais. Olha, eu sou cheio do poder. Olha, meu Deus, eu falo, eu rodo. Ai, meu Deus, não sei o quê. Ei. Olha, irmão, olha, eu estou vendo, hein? Eu estou vendo, hein? Só ele que vê. Estou vendo, hein? Então, um dos muitos problemas da igreja de Laodiceia era isso. Usava a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo apenas como enfeite. Apenas como enfeite. Eles não tinham relacionamento com eles, com a Trindade. Não tinham relacionamento com eles. E a Bíblia não. A apostila fala o seguinte, eu queria ler. A igreja de Laodiceia é a igreja do tanto faz como tanto fez. Essa igreja pode ser comparada com as virgens loucas de Mateus 25. Tiveram
apenas uma pequena reserva de azeite em suas botijas, mas essa quantidade não permitiu que elas entrassem nas bodas do Cordeiro. Podemos ir à igreja, podemos congregar, fazer missões, servir ao pastor, tendo um pouquinho de óleo, mas esse óleo não será suficiente para entrar no reino celestial. Muito cuidado com o termo. Aqui está bom. Não, aqui está bom. Não está nada bem. No reino de Deus não tolera pessoas que estejam em cima do muro, porque elas não serão absolvidas. Em cima do muro significa estar do lado do diabo. E você? Você está em cima do muro na sua comunhão com o Espírito? Você fica triste em ter que dispensar alguma programação, um passeio, ou algum entretenimento para orar, ler a Bíblia ou ir aos cultos? Você pode estar em cima do muro, como Laodiceia, e estar provocando náuseas no Filho de Deus. Que isso, irmão, isso é forte. Jesus estava falando que ele passa mal, que ele vomita pessoas, ele vomita comportamentos. Claro que isso é uma linguagem simbólica, óbvio. Mas ele está falando para pessoas ditas crentes. Então, todas as vezes que eu não vivo um cristianismo saudável, todas as vezes que eu não vivo um cristianismo de verdade, eu faço Jesus passar mal, entre aspas. Por isso o nome da mensagem é a igreja que deixa Deus doente. Será que as suas atitudes, e quando eu falo, estou me incluindo também, será que as suas atitudes provocam náuseas diante de Deus? Será que quando Deus olha para mim, para você, olha assim, nossa, que... Ou não, nossa, meu filho e minha filha, ó, manda ver mesmo, põe a mão no diabo e rebenta ele. Nossa, meu filho é top de linha, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Ou se não aquelas situações que a gente não pode ver ou sentir qualquer coisa, que a gente nem pode chegar perto. Como, por exemplo, tem algumas pessoas que são alérgicas a alguns tipos de cheiro, alguns perfumes. Por exemplo, ô fulano, olha aqui o perfume. Nossa, não chega, misericórdia, sai de você falando de mim. Infelizmente, muitos crentes dão essa reação em Jesus. Que misericórdia, o pastor até embrulha o estômago, por causa da sua conduta diante dele. Versículo 17 diz assim: você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma, e não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. O que significa essas palavrinhas mágicas? A palavra coitado no original significa trabalho árduo. Ué, mas como assim, coitado e trabalho árduo? Mas seria um trabalho árduo de um escravo. Seria o serviço mais humilhante que um escravo pode fazer. É o serviço mais humilhante que um escravo pode fazer. Então essas eram as obras. Essa era a primeira qualidade que Jesus falou de Laodiceia. Olha, você é um desgraçado. Você faz coisas que o pior escravo faz, que dá nojo. Jesus fala que a igreja de Laodiceia era uma igreja miserável. A igreja miserável no original significa digno de pena, infelizes. Os crentes de Laodiceia tentavam procurar a satisfação do espírito com dinheiro. Enquanto estava fazendo essas anotações ali, o Espírito Santo falou comigo uma coisa muito tremenda hoje. O Espírito Santo falou assim comigo: você acha que os crentes de Laodiceia não sabiam da igreja de Esmirna? Quem estava aqui na igreja de Esmirna vai saber. Você não acha que a igreja de Laodiceia não sabia das boas obras, da fama que a igreja de Esmirna tinha? Porque se a gente for pegar o mapa, as igrejas são muito próximas uma da outra. Então a notícia corria fácil. Então muitas das vezes os crentes de Laodiceia, com medo de serem perseguidos, com medo de serem tratados como qualquer um, de ter o título de crentão, de Bíblia. Isso é Bíblia, rapaz. Isso é nada, isso é um troço, sei lá o que você é. O que eles falam? Eles se escondiam através das riquezas. Eles se escondiam através dos seus prazeres pessoais. A palavra pobre no original é a mesma palavra que Jesus usou para a igreja de Esmirna, que é pitocheia, que é uma pobreza extrema, que é uma pobreza que você não tem nada, nem a roupa do corpo você tem. Então Jesus está falando para a igreja mais rica de todas as igrejas, que espiritualmente ela era uma igreja miseravelmente que nem roupa tinha. Isso são características espirituais da igreja. A palavra cego no original significa sem discernimento. O cego aqui
é sem discernimento, tanto para ouvir, tanto para ver e tanto para pensar. Então, espiritualmente, a igreja de Laodiceia era perdida, literalmente é igual cego em tiroteio. Não sabe nem para que lado que vai. E o termo no original para nu, sem roupa, significa indefeso, desprovido de armas, sem cobertura. Então, espiritualmente, a igreja de Laodiceia, ela não poderia ter nenhum tipo de batalha espiritual, porque ela era uma igreja desprotegida. Fácil. Qualquer pessoa ganharia dela fácil. Em tudo. Seja espiritualmente, seja de confronto de versículos de Bíblia, seja de qualquer coisa. Então a igreja mais rica de todas as igrejas era uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Coitado como digno de pena. Aliás, miserável como digno de pena. Coitado como aquele que faz o trabalho mais vergonhoso que um escravo pode fazer. Pobre no sentido de pobreza extrema, de não ter nada para cobrir suas vergonhas. Cego no sentido de ser cego espiritualmente, de não discernir nada, nem um palmo de frente da sua cara. E nu, desprovido de armas, sem proteção espiritual nenhuma. E, infelizmente, muitas igrejas estão assim como a igreja de Laodiceia. Muitas igrejas estão assim. Mas a igreja de Laodiceia era uma igreja milionária. Milionária. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito. Muito dinheiro. A cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia tinha tanto dinheiro que tinha um cara que chamava Polemo. Esse Polemo, ele era tão rico, mas tão rico, que ele criou sua moeda própria. Como assim? Contextualizando para hoje. Não tem o real, não tem o dólar, não tem o euro. Então, esse cara criou uma moeda para ele. Criou uma moeda para ele. Lá em Laodiceia tinha 2 teatros. Um teatro com capacidade de 25 mil pessoas e um teatro para 30 mil pessoas. No ano 70 houve um terremoto que destruiu toda a cidade. Então o Império Romano, o que ele fez? Olha, destruiu a cidade por causa do terremoto, toma uma ajuda de custo do governo para vocês reconstruírem a cidade. O que eles fizeram? Não, que isso? Onde já se viu, rapaz? Dá dinheiro para mim? Sou rico, rapaz. Dá dinheiro para mim, não. A história fala que os crentes de Laodiceia, os moradores, ficaram ofendidos com esse desejo do imperador Nero. Eu disse, não, aqui não queremos o dinheiro do imperador. Nós temos dinheiro e reconstruiremos a cidade com o nosso próprio dinheiro. E esse Polemo, ele reconstruiu um desses teatros. Ele reconstruiu um teatro sozinho de 30 mil pessoas. O cara tinha muita grana. Muita grana, muita grana. Muita grana. Então a cidade de Laodiceia era muito dinheiro, tinha muito dinheiro. No versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejam. Bom, eu já falei que a cidade de Laodiceia era muito rica, era milionária, bilionária até diria. Mas a cidade de Laodiceia também era o maior centro produtor de roupa. Toda a moda daquela época era ditada por Laodiceia. Hoje temos a cidade de Milão, cidade de Paris, de Nova York, de Frankfurt, que são as cidades hoje que a moda impera. Se você quer saber o que é moda hoje, você entra num site, algum site especializado de moda nessas cidades, que você vai ter tudo sobre a moda. Tudo. Tudo que é tendência top hoje da moda, você vai nessas cidades. Naquela época, a moda, quem ditava era Laodiceia. Então, Laodiceia ditava o que era moda naquela época. E Laodiceia tinha um tipo de lã que só Laodiceia produzia. Era uma lã preta, macia e brilhante. Só naquele lugar tinha aquela lã. Nenhum outro lugar do planeta tinha aquela lã. Só em Laodiceia tinha. E Jesus fala que espiritualmente aquela igreja era uma igreja nua, pelada, sem roupa. Embora ela sendo uma igreja que era a maior produtora de roupa e ditava a moda naquele lugar. Jesus fala que a cidade era rica. E Jesus fala que recomenda que você compre ouro de mim. Era a cidade mais rica de todo aquele lugar. Esse ouro que Jesus fala é a própria presença dele. Olha, recomendo que você compre ouros de mim, que você me compra. O seu negócio não é comprar, não é pagar.
não é ter dinheiro, então você me compra. Eu recomendo que você me compra. Me compra para eu ficar aí com você. A cidade de Laodiceia, Jesus fala que era uma cidade cega. Mas a cidade de Laodiceia tinha o maior centro de tratamento oftalmológico da Ásia. Maior centro de tratamento. Então a maior escola de medicina era a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era especializada em olhos. Então se você tinha qualquer problema no olho, você ia para a cidade de Laodiceia. E Jesus fala que espiritualmente essa cidade era uma cidade cega. Nessa cidade tinha um pó, que era o pó frígio, que era um pó quase milagroso, que curava quase todo tipo de doença dos olhos. E Laodiceia produzia, tinha escolas de oftalmologia, tinha escolas de medicina. Todas as pessoas da Ásia que queriam estudar medicina iam para Laodiceia. E ainda assim Jesus fala, olha, você é cega, você não está vendo. Mesmo sendo a maior produtora de colírio da Ásia. Mas Jesus está falando, gente, mas o que Jesus vê nessa igreja, gente? Tá certo, tem problema? Tem uns probleminhas. Mas por que essa igreja provoca tanta náusea em Jesus? Por que essa igreja faz passar tanto mal Jesus? Nessa igreja, a gente não vê nada de problema doutrinário, a gente não vê problema de ensino nessa igreja. Ou seja, não tem nenhum problema de desvio da palavra, não tem nenhuma heresia. Jesus não fala que essa igreja sofria de heresia. Nessa igreja não tinha falso apóstolo, não tinha falso profeta, não tinha Jezabel, não tinha Nicolaíta, não tinha nada. Mas ainda assim essa igreja provocava náuseas em Jesus. Aqui nessa igreja não tinha nenhum problema moral, de indecência em Laodiceia, como tinha na igreja de Pérgamo, Tiatira e Sardes. Na igreja de Laodiceia não tinha nenhum escândalo. A igreja desfrutava de uma boa reputação na igreja e fora da igreja. Com os vizinhos ali, com os mundanos, a igreja de Laodiceia era uma igreja bem vista, era uma igreja acima de qualquer suspeita. Mas ainda assim a igreja provocava náuseas em Jesus. Mas gente, o que Jesus vê nessa igreja? Nessa igreja, ela não era pobre financeiramente. Não era pobre como a igreja de Filadélfia, não era pobre como a igreja de Esmirna. Era uma igreja rica. Então não era problema de dinheiro, de grana. Mas que problema era? Que fazia Jesus ficar com náuseas. E nessa igreja também não tinha perseguição, não tinha judeu, não tinha romano, não tinha idólatra, não tinha nada. Então todos os problemas que as outras igrejas tinham, essa igreja não tinha. Misericórdia, que problema que é esse? A igreja, o grande problema da igreja era a falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. Você pode não ter nenhum tipo de problema. Você pode não ter perseguido onde você trabalha, onde você mora. Você pode ter até dinheiro, que não tem problema. Isso não é pecado ter dinheiro. Abraão foi rico e está no céu. Isso não é problema ter dinheiro. Você pode ser uma pessoa ou fazer parte de uma igreja que socialmente é uma igreja bem quista, bem representada. Você pode viver uma vida tranquila e perfeita diante dos homens. Mas se você for frio espiritualmente, ou se você não tiver fervor espiritual, eu e você provocamos náuseas em Jesus. Jesus fala, você não é quente nem frio. Se você não lembrar de nada que eu falei, lembra só disso. Você não é quente ao ponto de ferver. E você também não é frio ao ponto de congelar. Jesus pede que eu e você sejamos quentes nesse ponto. Quentes ao ponto de ferver. Quentes ao ponto de estar em estado de ebulição. É isso que Jesus pede. Jesus fala assim no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e eu entrar, vou comer, vou cear e vou estar. Beleza. Muita gente usa esse versículo para muita coisa. Mas eu fui pesquisar o que esse versículo significa, já está acabando meu horário? Já até acabou, né? Vou estourar só um pouquinho. Significa o seguinte, antigamente só tinham duas situações que alguém batia na porta. Só tinham duas situações. Geralmente a pessoa, o judeu naquela época, ele não chegava igual hoje, chega assim, entra aí que eu quero comer, eu quero fazer qualquer negócio aí. Não existia isso. Naquela época o judeu chegava assim, ô Felipe, tudo bom? É o Diogo, tá chegando. Ô Diogo, tudo bom? Entra aí. Então geralmente esse era o modo normal, que não batia na porta. Porque o Felipe reconhecia minha voz, ou é o Diogo mesmo. Então entra aí, pode entrar.
Então as pessoas não batiam na porta. Quais eram as situações que se batia na porta? Vou chegar para cá por causa do microfone. Quais eram as duas situações? A primeira situação era um ladrão. O ladrão batia na porta para ver se tinha alguém dentro. Se ele ouvisse barulho, tem gente. Não vou mexer com esse povo não, tem gente aí. E a outra situação que batia na porta é quando estava acontecendo alguma coisa muito grave, ali perto ou fora dali, para a pessoa tomar atento, uma desgraça, por exemplo. Está acontecendo um arrastão. Então, nesse caso, não é bater, é esmurrar a porta. Então, Jesus está dizendo o seguinte: eis que estou à porta, eu estou esmurrando a porta. Não é bater igual a gente vê em algumas imagens de Jesus com cara de feliz e batendo na porta tranquilo, não é isso. Jesus está esmurrando a porta. Por quê? Porque ele tem alguma coisa grave para falar. E qual que é a coisa grave para falar? Se a gente terminar o livro de Apocalipse agora no versículo 21 ou 22, se a gente continuar, o livro de Apocalipse vai falar sobre o arrebatamento. E o que vem depois do arrebatamento aqui na terra? A grande tribulação. Então Jesus está batendo na igreja. Gente, abre esse negócio aí, gente. Então Jesus está esmurrando a porta para avisar que alguma coisa trágica vai acontecer. Por isso que Jesus fala: se alguém me ouvir, eu vou entrar, eu vou ceiar com ele. Se cear significa comunhão. Vou falar o que está acontecendo. Então o estado dessa igreja era muito perigoso. Muito perigoso. Era uma igreja que espiritualmente era morna. Que espiritualmente era... Mas como assim espiritualmente é morna? No começo do estudo eu falei que ia usar os exemplos dessa igreja, para alertar que o Espírito Santo me falou que o estudo era para essa igreja, para corrigir algumas coisas dessa igreja. Tanto que na igreja de Éfeso eu disse, inspirado por Deus, obviamente eu não seria louco de falar isso, que se a igreja, a comunidade missionária Israel, não se arrependesse dos seus pecados como igreja, essa igreja não perduraria a próxima geração. E eu falei sério, eu não brinquei. Eu tenho muito cuidado para falar as coisas de Deus. Eu tenho muito cuidado. Então o que é uma igreja espiritualmente morta? É o pastor Ederson. Só usar um exemplo do pastor. A figura do pastor no meu exemplo é meramente figurativa. Pode ser qualquer pessoa. O pastor Ederson chegar, irmão, e faz, e ora, e tal, da cambalhota, que não sei o que, e tal, e faz. Laodiceia era indiferente. Era indiferente. Indiferente ao seguinte sentido: todas as oportunidades que foram faladas de júbilo e de agradecimento a Deus. Todos usaram salmos. O Salmo no Antigo Testamento é um livro de louvor, é um livro de cântico. Então os judeus cantavam salmos. Hoje a gente lê, antigamente eles cantavam. Então o povo não cantava cântico de júbilo assim não. Celebrai, celebrai, celebrai. Não cantava assim, cantava de júbilo mesmo. Eu não sei quem foi que falou do negócio de júbilo de alma, alguma coisa assim. Né? Alguma das oportunidades, eu não lembro quem foi. Falou de júbilo de alma. Então, se você, querido, está sentindo júbilo de alma, manifeste esse júbilo de alma. Ou seja honesto para a pastora ou para o pastor, fala assim: pastor, eu não tenho nenhuma palavra. Porque espiritualmente, se você não sabe agora, você vai saber. Tudo que você fala em nome de Deus está anotado lá no céu. Tem um anjo específico do seu lado, anotando tudo que você fala quando você se pronuncia em nome de Deus. Então, se você não tem nada para falar, não fala. Não fala. Ou se você não está bem, acha um versículo que você não está bem. Jesus chorou, Judas foi se enforcar, qualquer negócio. Veio a grande tribulação. Porque isso conta muito, a gente acha que, porque o Deus do Antigo Testamento matava, e mata até hoje, gente. Mata até hoje. Porque Deus não mata, então tá bom, tá de boa. Deus não mata fisicamente, mas espiritualmente, já está na vala há muito tempo.
Qual que é o mais importante? Vamos ver se são inteligentes. Vamos o mais importante. O máximo que uma pessoa vive, no máximo, estourando, são... Vamos colocar aí no máximo, assim, casos raros. 120 anos. 120 anos aí. Raro. 120 anos. Você vai se preocupar com uma coisa que dura só 120 anos ou toda a eternidade? Toda a eternidade. Então você acha que Jesus está preocupado com o seu corpo físico? Não está preocupado não, querido. Se você achou que estava preocupado até hoje, desculpa estragar seu sonho. Não está preocupado. Jesus está preocupado com a sua alma, com o seu espírito. Aonde você vai passar a toda a eternidade. Jesus está preocupado com isso. Então não adianta, você pode pecar, você pode fugir de Deus, você pode dar migué, não tem problema. Uma hora Jesus vai chamar sua senha. E para onde você vai? De cara com Ele. Aqui, você pode fugir de Deus de tudo quanto é jeito. Não, eu quero Jesus. Não. Não tem problema não, uma hora Deus vai te pegar. Na curva. Na curva. Já estourei meu tempo demais. Termino com essa mensagem agora. Queria que você fechasse seu olho e prestasse atenção no que eu vou falar. É uma historinha bem curtinha, verdadeira que aconteceu. Verdadeira. Aconteceu no fim do século XVIII, lá na Bélgica. Todo mundo com o olho fechado. Todo mundo já olhou para mim, sabe que eu sou bonito. Não precisa olhar de novo. Aconteceu o seguinte, que numa cidadezinha pequena, você vai imaginar na sua cabeça, você vai montar essa história na sua cabeça e é verdade, é verídica, e termino com ela. Numa cidadezinha da Bélgica, não tinha muita movimentação, não tinha vida social. As pessoas eram lavradores. Os lavradores acordavam de madrugada, pegavam seus materiais para ir para o campo, suas enxadas, suas picaretas, e iam até a lavoura. Iam até a lavoura, trabalhavam até a noite, chegando até a noite, voltavam para casa e dormiam. Essa era a vida desses camponeses. Levantava, ia até o campo, trabalhava, anoitecia, voltava para casa. Essa era a vida dessa cidadezinha da Bélgica. Um dia, um circo chegou até a cidade. O circo chegou até a cidade, então foi uma novidade, o circo chegar até a cidade. Então o que aconteceu? As pessoas, os trabalhadores, acordavam, pegavam seus materiais, iam para a lavoura e ao invés de ir para casa, iam para o circo se divertir. E lá no circo tinham 2 palhaços que eram muito engraçados. Engraçadíssimos. Era o carro-chefe do circo, era aqueles 2 palhaços. Então os trabalhadores iam para casa, dormiam felizes, porque se divertiram numa diversão saudável. Num belo dia, os palhaços estavam se apresentando por mais uma apresentação corriqueira, normal, como eles sempre faziam. E era verão. E verão é um tempo muito seco. E o capim estava muito seco, pegava fogo fácil. Então um dos palhaços começa a sentir o cheiro de queimado. Começa a sentir o cheiro de queimado e fala assim, você está sentindo o cheiro de queimado? Eu estou. Não, mas o que? Não, deve ser a lamparina que deve estar acabando o óleo. Não, mas está cheiro de queimado. Aí eles viram na janela que viu que parte da mata já estava pegando fogo, onde o circo estava perto. E dentro de pouco tempo, de algumas horas, toda a cidade e o circo, tudo ia se consumir pelo fogo. E eles, cara, temos que avisar a população, vamos tirar a roupa. Não, cara, não dá tempo não, a gente demorou 2 horas para se arrumar, não vai dar tempo não, se a gente ficar aqui tirando a roupa, a gente vai ser queimado pelo fogo também, vamos embora. Vamos avisar os moradores, vamos avisar. E os palhaços, todo pronto já para a apresentação, foram até onde esses trabalhadores estavam, capinando, trabalhando. E ao longe os trabalhadores viram os palhaços. E quando os palhaços viram os trabalhadores, eles começaram a pular, desesperados. Ei, a cidade está pegando fogo, volta para a cidade está pegando fogo, volta para a cidade. Os trabalhadores, não sabendo de nada, eles começaram a rir, porque acharam, lá, cara, é muito engraçado, o palhaço agora está fazendo apresentação aqui fora. Nossa, que legal. E quanto mais os palhaços gritavam, mais os palhaços, não, pelo amor de Deus, volta para casa, está pegando fogo, volta para casa. E muito engraçado, nossa. Pode abrir o olho. O problema estava com quem?
O problema estava com a mensagem ou com o mensageiro? Todas as vezes que eu não vivo uma vida cristã, que eu vivo uma vida relaxada, eu sou um palhaço com a mensagem certa. Todas as vezes que eu não vivo como um cristão verdadeiro, eu sou um palhaço com a mensagem certa. Se eu não vivo uma vida cristã e convido uma pessoa, eu sou um palhaço falando que Jesus salva. Se eu não dou bom testemunho e dou um folheto, eu falo de Jesus, eu sou um palhaço falando de Jesus. E a igreja de Laodiceia se tornou um palhaço com a mensagem certa. Amém? Pastor, o senhor me perdoa, mas aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, eu gostaria que você focasse bem nessa igreja de Laodiceia. Por quê? No início do curso foi mostrado aqui 7 períodos que a igreja de Jesus ela passou e vem passando. Cada igreja dessa representa um período da igreja. E nós hoje estamos justamente vivendo o período da igreja de Laodiceia. O período da igreja de Laodiceia começou quando? 1900. Em 1900 se deu início ao período da igreja de Laodiceia. O que significa isso? Significa que deste ano, de 1900, até a vinda de Jesus, a igreja vai se caracterizar com a igreja de Laodiceia. Agora, olha para a igreja evangélica brasileira. Ela não é o retrato exato da igreja de Laodiceia? Crentes mornos que não têm compromisso. Crentes só pensando em prosperidade. Não se busca um batismo com o Espírito Santo. Crente nem quer ser mais usado em dom espiritual. Não se tem mais amor à palavra. Crentes vivendo só de campanha. Fazendo de campanha amuleto. E querer Jesus Cristo mesmo de verdade na sua vida não quer. Se você oferece Jesus para as pessoas hoje, elas não querem. Agora, se você chegar e falar assim, olha, vai lá na igreja porque Jesus vai te curar, as pessoas querem vir. Vai lá na igreja porque ele vai prosperar a sua vida financeira, aí eles querem vir. Vai lá na igreja que Deus vai acabar com todos os seus problemas, aí a pessoa quer vir. Mas se você falar assim, olha, vai lá na igreja para você entregar sua vida a Jesus Cristo e viver para Ele, as pessoas não querem. Porque viver para Jesus exige de nós, irmãos, abrir mão de muita coisa. E as pessoas hoje elas querem estar na igreja, mas não querem abrir mão do pecado. Não querem abrir mão do oba-oba. Nós vimos aqui uma cena de pessoas dançando. É errado dançar para Jesus? Não. A gente não tem curso de coreografia aqui. O errado é você banalizar o negócio. Está correto dançar daquele jeito? As meninas com os peitos quase de fora, mini saia. Teve uma hora ali que... misericórdia. E isso é normal hoje.
Tem igreja fazendo quadrilha dentro da igreja, está dando quadrilha evangélica. O que são essas coisas, irmãos? São metodologias humanas. Quando a gente olha para a Bíblia, irmão, não existe nada disso. Você sabe qual é o método que Jesus usava, que os apóstolos usavam? Oração, jejum, consagração e palavra. Palavra. Os sinais seguiam os apóstolos porque os apóstolos pregavam a palavra. Laodiceia, vocês prestaram atenção? Justiça do povo. Em Laodiceia, quem mandava não era Jesus, quem mandava era o povo. O pastor fazia o que os membros queriam que fosse feito. Quando o pastor começa a fazer o que o povo quer, irmão, é ruína. Por quê? Porque a igreja pode estar até cheia, mas ela está desagradando a Deus. As pessoas estão confundindo prosperidade espiritual com volume. E o que mais nós vemos hoje em dia são igrejas inchadas. Inchaço não significa que Deus está presente. Pelo contrário, né? Quando houve lá aquele período do rei Acabe, né? Havia o número de profetas e sacerdotes de Baal que serviam a Jezabel, eram muito, a maioria eram sacerdotes e profetas de Baal. E as pessoas hoje estão achando que volume significa que Deus está presente, e não é isso, irmão. Mensagem de domingo, obras. O irmão Diogo hoje foi usado para falar de outra maneira, né? O pastor foi bem claro. Falei, irmão, para de falar de Jesus, cala sua boca. Passa um fecheclé na sua boca. Se você não tem testemunho, não fala de Jesus. Hoje foi falado de uma outra maneira, né? Os palhaços saíram para anunciar que a cidade estava pegando fogo. Pegou fogo, irmão. Por quê? Era uma coisa séria, mas quem estava anunciando era um palhaço. A mesma coisa, irmão. Eu não tenho testemunho nenhum, eu não tenho obras, eu não tenho fruto. Eu vou falar de Jesus, irmão. É melhor eu ficar quieto e esperar e pedir, Senhor, trabalha na minha vida, me molda, muda o meu caráter, muda o meu comportamento. Porque o que importa para Jesus é isso. Outra coisa interessante que o Senhor me deu um entendimento ali, quando Jesus esmurra a porta, né? Porque o negócio estava muito sério, né? Aí o Senhor me deu um outro entendimento ali. Você disse que não era costume fazer isso. As pessoas chegavam e elas se anunciavam. Elas diziam assim, irmão Diogo, é o pastor Ederson. Agora, vamos inverter. Jesus chegando para Laodiceia e dizendo assim, Laodiceia, é o seu Senhor, Jesus Cristo. Não houve resposta. Sabe por que não houve resposta quando Jesus disse assim, ó, Laodiceia, é Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Laodiceia já não estava mais reconhecendo a voz do seu Senhor. E tem muito crente assim. Já não conhece mais a voz do seu Senhor. E Jesus está esmurrando. Converta-se dos seus maus caminhos, porque cedo venho. Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil,
e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja, que foi fundada em Atos 2, com 11 apóstolos dos 12 originais, e mais o apóstolo Paulo, até os últimos 2 séculos, essa geração é a geração mais fraca que já existiu. É uma geração que Deus não pode cobrar que uma mulher tampe o seu quadril. Não pode cobrar que ela cubra seus seios, que isso é difícil para ela. É caso de se desviar da igreja, Deus pedir que vista com decência. E o que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios. Era para ser mastigado dentro do Coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero, queimado com cera quente. Era para ser decapitado por causa do testemunho. Era isso que Deus cobrava. Sabe qual geração nós estamos vivendo? 1 Samuel 2, 3 e 4. Icabode, ou Icabô, foi-se a glória de Israel. Essa geração mimada, essa geração que não aceita repreensão, não aceita correção, ela quer oba-oba, ela quer milagre, ela quer Pentecoste, ela quer rolar, ela quer orar em língua, ela quer profecia, ela não quer ser mártir por Cristo. Essa é a pior geração. É uma geração que não reverencia aquele nome que está ali, ó, os atributos de Deus: Jeová, Yahvé, Adonai, Elohim, Nissim, Jireh, El Sabaoth, Tsidkenu, o Deus triuno, onipotente. O que a gente faz é colocar nossa roupinha bonita e vir passear no culto. Enquanto que nós devíamos entrar daquela porta para frente com a cabeça baixa, de temor à santidade de Deus. Eclesiastes 5 diz: quando entrares na presença de Deus ou comparecer diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras. Não se apresse em pronunciar a palavra, porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eu não sei onde vai terminar essa geração. Ou Deus promove uma perseguição nesse país ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos e vai fazê-la jejuar e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada. E por que você está dizendo do Icabode? Por que foi-se a glória? Porque Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai submeter essa coisa coxa que nós estamos dando a Ele. Enquanto homens davam seu sangue, a sua vida, a sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo 2 vezes na semana no culto, pegando aquele dinheiro amassado de tonto e ofertando para a causa dele. Você acha que Deus vai se submeter a isso? Você acha que Deus vai dividir a glória dele com gente que fica 3 horas vendo futebol e vem no culto depois? Você acha que Deus vai mostrar o poder, a Shekinah dele a um menino, a um jovem que fica jogando 3 horas de videogame, 5 na internet? Você está achando que Deus está mendigando sacrifício? Que Deus está implorando para vir? Você acha que Deus vai se submeter a isso? Pessoas que firmam seu relacionamento e vêm para ser abençoado, ou seja, eles não têm vida com Deus, não amam a Deus, não querem a Deus. Depois que tomam suas decisões sem consultar a Deus, querem a bênção de Deus. Vai sozinho com o teu namorado, com o teu noivo, com a tua namorada, com a tua noiva. Deus não tem nada com isso. Onde a gente vai parar? Uma geração que não consegue orar de joelhos 30 minutos. Como é que nós vamos ter a glória de Deus? Pode ler na história, não estou falando por mim não. Lê.
Estuda a história da igreja de Atos 2 até 2 séculos atrás. Até o século 18. Estuda. Você vai ver que não tem nada a ver com